No começo da sua carreira, o Liam Neeson estava trilhando um caminho muito interessante para se tornar um ator muito bem conceituado, participando de filmes de drama, filmes de suspense, filmes de guerra. Ele chegou até mesmo a ser indicado ao Oscar por participar desse tipo de filme. Só que chegou um determinado momento da sua vida que ele decidiu fazer uma mudança muito brusca na sua carreira e focar em participar apenas de filmes de ação, basicamente filmes de ação de pequenos e médios orçamentos. Ele participou de alguns filmes que são muito legais, outros nem tanto, porém nenhum deles chega aos pés da trilogia do Busca Implacável. Essa trilogia que com certeza marcou a carreira do Liam Neeson, é exatamente sobre ela que eu irei comentar com vocês aqui nesse vídeo, onde eu vou fazer uma análise, uma crítica sobre a trilogia do Busca Implacável. Então, se vocês gostam desse tipo de filme de ação, se vocês gostam dos filmes do Liam Neeson, vou estar pedindo aí para vocês se inscreverem no canal, deixe o seu like, porque o seu like também ele é muito importante, ele ajuda demais no crescimento do canal. Então, sem muita enrolação, bora logo falar sobre a trilogia do Busca Implacável. Eu acho que logo de cara, uma das coisas que eu posso comentar com vocês que me chamaram muita atenção nessa trilogia, eu acho que é a qualidade de interpretação do Liam Neeson, porque eu sou uma pessoa que assisto muitos filmes de ação, principalmente filmes de ação que tem ali pequenos e médios orçamentos, e a maioria desses filmes de ação a gente observa ali que os protagonistas eles não possuem tanta qualidade interpretativa, é claro, com uma exceção ou outra. E quando você vê um ator do calibre do Liam Neeson participando desse tipo de filme de ação, você tem uma visão completamente diferente sobre o gênero. Você vê um ator que tem peso, que tem camadas, que consegue interpretar um personagem versátil, que preenche a tela com a sua interpretação, e ele consegue fazer isso ao longo dos 3 filmes. O primeiro filme ele foi lançado em 2008 e conta a história de um ex-agente especial que tem a filha dele sequestrada quando ela vai fazer uma viagem para a Europa, e lá em Paris ela acaba sendo sequestrada. Então a gente vê esse ex-agente tendo que voltar ativa e fazendo aí loucuras, movendo céus e terras para encontrar a filha. A história do filme por si só, ela já é muito interessante, ela acaba abordando uma temática que faz com que a gente que está assistindo o filme fique muito apreensivo com o que vai acontecer com a personagem da Meg Grace, que vive aí a filha do Liam Neeson. Mas eu acho que o que dá uma pitada a mais para a gente ficar ainda mais engajado com essa história, de novo, é o personagem do Liam Neeson, porque o vínculo que é construído entre o personagem do Liam Neeson com a personagem da Meg Grace, mesmo eles interagindo pouco ali em cena, é o suficiente para você acreditar que o Liam Neeson moveria céus e terra para ir atrás dessa filha, e com um pouco que ele tem ali de material para ele criar camada para o seu personagem, ele consegue desenvolver isso muito bem, pois você acredita ali no desespero que esse cara tá tendo pra ir atrás da filha dele. É claro que também faz parte da personalidade do protagonista ser esse cara mais frio e calculista, mas isso não tira em nenhum momento a urgência que ele tá tendo para resgatar a filha dele o mais rápido possível. E eu acho que é esse um ponto muito positivo que o primeiro filme consegue estabelecer pra gente, que é essa questão da urgência, essa questão do Liam Neeson precisar resolver as coisas o mais rápido possível, e conforme ele vai chegando mais próximo de encontrar a filha dele, parece que as coisas ela vai se tornando cada vez mais difícil, mais empecilhos é colocado no caminho dele, e ele vai passando por todos esses empecilhos de uma forma extraordinária, porque as cenas de ação elas são muito eficientes nesse filme. É claro que assistindo esse filme hoje em dia, com a bagagem que eu já tenho, ou até mesmo que vocês já possam ter, não é nada surpreendente, não é nada tão inovador assim. Porém, o estilo de das cenas de ação que é estabelecido aqui nesse filme combina perfeitamente com a temática e a estética do filme como um todo, que é essa temática de um filme de ação com um orçamento mais baixo, que é uma pegada muito mais urbana, e o filme com isso consegue colocar você mais dentro daquele cenário urbano, principalmente quando ele vai lá para a Europa e ele tá indo atrás da filha dele, tendo que derrotar capangas dentro de vielas e lugares muito fechados e abandonados. Esse cenário ajuda muito a criar esse clima mais urbano pro filme.
pois esse tipo de cenário faz com que a gente que está assistindo fique ainda mais imersivo nessa história que tem uma narrativa muito interessante. O filme ele é curto, ele tem cerca de 1h30 e todos os acontecimentos que a gente vai vendo acontecendo ao longo dessa narrativa faz com que você fique muito engajado com a história, pois eu acho que eles fazem um trabalho muito interessante de estabelecer muito bem os personagens, de estabelecer o conflito, de estabelecer como que o personagem consegue todos os seus recursos e como que ele tem essa bagagem toda para resolver os problemas que vão aparecendo ao longo do filme. E o Liam Neeson ele torna isso muito palpável pra gente por conta da sua interpretação. Eu acho sensacional uma cena que tem ali mais pro meio e pro final do filme, aonde ele faz uma de espião, aonde ele se infiltra nos lugares, aonde ele começa a conversar com os capanga, ele começa a convencer as pessoas que ele é uma outra pessoa e as outras pessoas, elas começam a entregar ali todas as informações que ele necessita. Eu acho isso tudo muito interessante, principalmente essa pegada de investigação onde ele consegue uma informação aqui, outra ali. Isso é tudo muito convincente porque é tudo muito bem explicado. Eu acho que a narrativa, novamente, ela combina perfeitamente ali com o roteiro e a forma que eles contam a história e o roteiro que é entregado aqui pra gente, cara, é um deleite muito bom pra quem gosta de filme de ação, porque tudo é muito bem explicado. A atuação ali do Liam Neeson se encaixa perfeitamente ali com a proposta do personagem, e eu acho que todo esse clima e a estética que é colocado pra gente para esse filme torna tudo muito engajante. E eu acho que o final do filme com certeza é um dos pontos mais positivos, pois o filme ele cresce um pouquinho mais ali nas cenas finais, onde as cenas de ação, novamente, elas não são nada mirabolantes, revolucionárias, mas elas são muito eficientes para o que foi estabelecido da estética e a temática desse filme. Porém, isso já se perde um pouquinho no segundo filme, pois o primeiro filme ele foi dirigido por um diretor francês chamado Pierre Morel, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Ele já era um cara ali mais conhecido por participar de outros filmes de ação. Depois do primeiro filme da franquia Busca Implacável, ele continuou nessa pegada de filmes de ação de pequenos e médios orçamentos. Ele faz um trabalho muito interessante. Parece que o diretor do segundo filme, que foi o Oliver Megaton, também não sei se é exatamente que é assim que se pronuncia o nome dele, eu senti que ele tentou copiar muito a estética do primeiro filme e os traços artísticos do diretor do primeiro filme, e a partir do momento que ele tenta emular algo que não é dele, eu acho que ele se perde um pouco, principalmente já na premissa do filme, que leva ali aquela questão de um outro sequestro, pois no primeiro filme a gente tem a personagem do filho a personagem da filha do Liam Neeson sendo sequestrada, e agora no segundo filme o que dá a entender é que a personagem da Funky Jansen, Funky Jansen, se eu não me engano também é assim que se pronuncia o nome dela, para vocês verem aí que realmente esses nomes vai ser difícil de pronunciar, mas o que a gente tem a entender aqui pela premissa do segundo filme é que a mulher dele vai ser sequestrada dessa vez, e eu acho que só por a gente ser introduzido dessa premissa, eu acho que já torna a introdução no filme um pouquinho mais desgastante e maçante. Porém, o filme ele é esperto a partir do momento que ele não tenta seguir os mesmos passo a passos que a gente viu no primeiro filme. Pois esse segundo filme ele não é tão previsível quanto a gente imaginava, pois chega um determinado momento que a gente acredita que tudo o que aconteceu no primeiro filme vai se repetir aqui no segundo, porém agora com a ex-mulher dele, onde a gente vai ter que ver ali ele ao longo do filme inteiro tendo que resgatar a ex-esposa dele. Só que não é isso que acontece. O filme ele tem algumas quebras constantes ali na sua narrativa, isso acaba criando um pouco de incongruências narrativas que me incomodou bastante. Só não me incomodou bastante porque ele realmente coloca ali todo um cenário diferente para esse segundo filme, onde a gente vê agora a filha dele tendo que ajudar ele a enfrentar ali os vilões, ela tem que colocar de fato a mão na massa, ela tem que ajudar o pai a escapar de situações ainda mais difíceis do que a gente viu no primeiro filme. Isso tudo é interessante, porém, essas questões me incomodou um pouco porque não era algo que eu gostava, não era algo que eu gostaria de ver, pois no primeiro filme eu achava muito mais interessante você ver ali o personagem tendo que lidar
com a filha dele muito mais à distância. A interação também que ele tem com a personagem da Maggie Gyllenhaal é muito mais interessante do que ele tem com a atriz que faz ali a ex-esposa dele, que inclusive é uma atriz que participa ali dos 3 filmes. Eu nunca fui muito fã dela como atriz, ela ficou muito conhecida por ser a Jean Grey aí nos filmes da franquia dos X-Men. Desde então, eu nunca gostei muito dela como atriz, mas aqui nesse filme, nesses 3 filmes da franquia Busca Implacável, ela faz um trabalho muito eficiente com o que é entregue de material para ela. Nesse segundo filme é onde ela tem um pouquinho mais de destaque, porque é onde o roteiro exige um pouquinho mais dela, onde ela tem que atuar um pouquinho mais com o personagem do Liam Neeson, com os personagens ali que fazem os vilões e os antagonistas, e ela faz um trabalho bom com o que é entregue para ela. Só que eu não gosto muito da interação que ela tem com o personagem do Liam Neeson. E o lugar que o Liam Neeson o personagem do Liam Neeson é colocado nesse segundo filme também me desagrada um pouco, pois ele perde um pouco daquela questão do agente secreto que precisa ficar investigando as coisas, precisa coletar informações e buscar ali o seu objetivo, pois esse segundo filme é basicamente a ameaça que vem até ele. Ele não precisa ficar investigando tanta coisa assim. Com isso, tira toda aquela questão da investigação que o personagem do Liam Neeson faz no primeiro filme, que a gente tanto gostou. E eu acredito que isso também faz com que as cenas de ação desse filme e a forma que o personagem do Liam Neeson consegue concluir os seus objetivos muito menos verossímil. Pois nesse segundo filme, eu não acreditei tanto ali que aquele cara que eu vi em tela era um super agente secreto que conseguia fazer coisas absurdas e derrotar centenas de outras pessoas para conseguir os seus objetivos. Eu acho que em alguns pontos aqui nesse segundo filme eu vi muito mais conveniências de roteiro, eu vi muito mais as coisas sendo resolvidas de uma forma muito mais simplificadas. De verdade, não consegui acreditar ali que o personagem do Liam Neeson era esse super agente secreto das forças especiais que conseguia fazer muitas coisas mirabolantes. Porém, quando a gente vai agora pro terceiro filme, cara, ele volta a ser novamente ali esse cara implacável que a gente viu principalmente no primeiro filme. E eu já vou deixar logo de cara aqui pra vocês que esse terceiro filme é o meu filme preferido da franquia. Olha, uma das coisas que já me chamou bastante atenção nesse terceiro filme é o fato da gente ter antagonistas e vilões de muito mais peso, pois se você for lembrar ali dos vilões e dos antagonistas dos 2 primeiros filmes, eles não são nem um pouco marcantes, você muito menos se lembra sequer ali da cara ali dos personagens, mas nesse segundo filme, a adição do Forest Whitaker pro elenco desse filme, cara, fez uma diferença absurda, pois agora você tem outro ator de muita qualidade interagindo ali com o personagem do Liam Neeson. E aqui o personagem do Forest Whitaker é um agente especial que também é muito bom no que ele faz, é um excelente investigador, ele comanda ali uma divisão que vai caçar o personagem do Liam Neeson em boa parte do filme, e essa caça pelo personagem do Liam Neeson é algo excelente. E de novo, aqui a gente vê outra quebra na premissa inicial aí dessa franquia, pois nesse terceiro filme, o personagem do Liam Neeson, ele não vai tentar resgatar ninguém da sua família, ele que está sendo caçado e vai tentar descobrir quem foi que incriminou ele por um crime terrível. E essa caça que a polícia faz sobre o personagem do Liam Neeson é muito interessante, e aqui você consegue acreditar que ele é aquele cara super badass que a gente viu no primeiro filme, pois as coisas elas são muito bem explicadas. O diretor do segundo filme, ele volta aqui para esse segundo filme e você vê claramente um amadurecimento na direção desse cara, pois as coisas elas acontecem de uma forma muito mais fluida, uma forma muito mais convincente, e as cenas de ação que ele coloca aqui nesse filme consegue criar um ritmo excelente para o filme, pois o filme ele fica com aquele clima pesado o tempo todo, onde você fica temendo pela vida do personagem do Liam Neeson constantemente, pois a ameaça desse segundo filme é muito maior, pois é a ameaça que vai atrás do Liam Neeson da mesma forma que ele também precisa se defender ali dos caras que tentaram incriminar ele.
Fora isso tudo, ele tem que ainda fugir da polícia, que tem diversos recursos para caçar ele, não importa onde ele esteja. E de novo, o personagem do Liam Neeson nesse terceiro filme, ele é colocado numa posição onde a interação dele com a personagem da Meg Grace se torna muito interessante, pois eu acho que essa relação dele estar distante dela e tendo que resolver um monte de problema, e ela preocupada ali, e ela passando também por uma situação difícil, eu acho que esse tipo de relação é muito interessante. As cenas de ação desse terceiro filme, com certeza você vê ali um patamar muito acima dos dois filmes anteriores. É claro que com o orçamento muito maior dos filmes anteriores, eles conseguem entregar cenas de ação muito melhores, e aqui as cenas de ação, principalmente as que são feitas com efeitos práticos, elas são convincentes, e quando eles precisam utilizar computação gráfica, as cenas elas não são tão incômodas como a gente vê, por exemplo, no segundo filme. Então, de novo, você consegue ver ali o amadurecimento do diretor desse filme. E cara, eu vou falar pra vocês que de verdade eu achei muito interessante todo esse senso de urgência que eles colocam ali pro personagem do Liam Neeson, e você sente ali todo o peso e a dificuldade que ele tá tendo, e é nesse filme que você vê que o cara é ainda mais badass do que tudo que ele já fez na franquia como um todo. A trilogia da Missão Impossível, ela é uma trilogia muito legal. É claro que não é nada muito revolucionário, mas é um excelente filme de ação de médio orçamento, e se por acaso você ainda não assistiu, eu super recomendo, pois são filmes muito legais. O que eu queria falar com vocês sobre essa franquia era isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, né? Se inscreve no canal e até o próximo vídeo com o Diário do Cinema.